MXRF11, um dos fundos aí mais queridos no mercado. Agora, esse fundo, ele entregou bons resultados ao longo do tempo? No vídeo de hoje vou estar falando aí sobre esse fundo e como seria investir R$ 5.000 ali há 5 anos atrás e quanto ele teria rendido se eu tivesse feito um aporte de R$ 500 mensais até o dia de hoje. Mas antes disso eu queria te mostrar alguns dados desse fundo. O fundo MXRF11 ele é do tipo fundos imobiliários do setor ativos financeiros, fundos de papel, né? O Maxi Renda, fundo de investimentos imobiliários, ele investe aí em ativos financeiros com lastro imobiliário, né? Como certificados recebíveis imobiliários, o RCI, debêntures, letras de crédito imobiliários, os LCI, e letras hipotecárias, LH, e cotas de fundos de investimento imobiliário. Como vocês podem perceber, ele também investe, né, em outras cotas de fundo, em fundos de fundo. O fundo MXRF11 é um fundo aí do Maxi Renda, que tem um dividend yield aí de 0,80%, né, e um último rendimento que ele teve aí pagando aos seus cotistas foi de 0,08 centavos aí por cota. Em relação ao seu patrimônio, ele tem um patrimônio aí de aproximadamente 2,26 bilhões, né, e um valor patrimonial por cota de R$ 9,98. O tipo do fundo é um tipo de papel CRI, né, de renda de uma gestão aí ativa, com registro aí desde o dia 20 de nove de 2011. É um fundo aí que já tem praticamente pouco mais de 10 anos aí de existência. Em relação ao número de cotas, tem 226.039.663 cotas. E o número de cotistas aí, né, na casa de 441.509 cotistas ativos no fundo. Olhando aqui a cotação do fundo, a gente pode perceber que um fundo que desvalorizou ao longo do tempo, não desvalorizou tanto assim, mas ele teve uma queda significativa. E no momento que eu gravo esse vídeo, a cotação dele atual está em R$ 10,05, né, com uma desvalorização de 8,14% nos últimos 12 meses. Aqui nesse gráfico a gente pode também ver os rendimentos anuais do MXRF11. Em relação aos últimos 12 meses, ele pagou aí uma média de 0,87 centavos por cota. Em 2020 ele pagou ali um pouco menos, até porque estava na época da pandemia, né, no pico da pandemia, então teve uma queda bastante significativa. Ele ainda não conseguiu recuperar esses resultados. Já em 2019 ele teve um resultado ali de quase R$ 1 por cota, né, de dividendo recebido, ficou ali na casa de 0,95 centavos por cota. Em 2018 ele estava ali na casa dos 0,83 centavos por cota, né? Então vocês podem perceber que é uma média que o MXRF11 paga aí os seus cotistas. Eu vou estar abrindo aqui o site Clube FI, né, para estar fazendo aqui a simulação para vocês em como seria investir R$ 5.000 ali há 5 anos atrás, e se eu tivesse feito um aporte ali mensal de R$ 500 por mês nesse fundo. Aqui eu vou estar digitando o nome do fundo imobiliário, no caso MXRF11, levando em consideração que eu quero pegar ali o MXRF11 de 5 anos atrás. Eu teria que comprar ali inicialmente no dia 27 de nove de 2016. A quantidade, no caso aqui, seria um valor investido inicial de R$ 5.000, o que me daria aí 551 cotas inicial, ou seja, no dia 27 de setembro de 2016, se eu tivesse ali R$ 5.000 para investir no MXRF11, eu conseguiria comprar 551 cotas do fundo a um preço ali, um preço de R$ 9,08 por cota. Em relação ao aporte mensal, seria R$ 500, ou seja, naquele momento, né, eu fiz ali um aporte de R$ 5.000, né, inicial, que me deu ali uma quantidade total de cotas de 551, mais um aporte mensal de R$ 500 por mês, né, com uma data final do dia que eu estou gravando esse vídeo aqui, que no caso é dia 26 do 9. E esse aqui seria o resultado que eu teria investindo no MXRF11. No caso aqui eu teria um patrimônio de R$ 45.189,94, com um aporte aí num período de R$ 30.000, né? No caso seria R$ 500 por mês, totalizando aí um aporte de R$ 30.000, mais um dividendo aí de R$ 10.688,41. Ou seja, um dividendo aí bem interessante. Eu teria recebido pouco mais de R$ 10.000 em dividendos e eu teria um patrimônio aí acumulado de mais de R$ 45.000.
Ou seja, pessoal, é bem interessante investir em fundos imobiliários porque num período de tempo não tão grande, né, no caso aí 5 anos, eu multiplicaria meu patrimônio X vezes, começando ali com 5 mil reais e agora eu estaria com um pouco mais de 45 mil reais aí de patrimônio somente investindo no fundo MXRF11. Em relação ao patrimônio, meu patrimônio inicial ali de 5 mil reais, pouco mais de 5 mil reais, que no caso foi o aporte inicial que eu fiz, e o patrimônio final, no caso, mais de 45 mil reais, no caso seria o inicial, pouco mais de 5 mil reais, mais os aportes mensais, mais a valorização da cota e os dividendos recebidos do fundo, que no caso aí foi uma valorização de 803,24% aí em relação ao patrimônio inicial. Levando em consideração as cotas, o número de cota inicial foi 551 cotas e a quantidade de cotas finais ficou aí na casa de 4.500 cotas, né? Um aumento aí de 716%, levando em consideração a quantidade de cotas iniciais que eu tinha do fundo. Em relação à valorização, o fundo ele valorizou, né? Em relação à cota que eu comprei inicialmente ali, eu comprei a quantidade de 551 cotas no valor de R$9, pouco mais de R$9, e agora na data de hoje o fundo aí está um pouco mais de R$10 aí, é o valor da cota, né? Uma valorização de pouco mais de 10% em relação à cota inicial. A quantidade de aportes, né? O total de aportes vocês já sabem, foram R$30 mil, e a média acumulada patrimonial aí mensal de 13,39% e anual de 160, pouco mais de 160%. Ou seja, é bem interessante ter investido no MXRF11, eu teria um patrimônio bem interessante. Agora, aqui eu estou mostrando para vocês, né? No caso de reinvestir nos dividendos, eu teria aqui pouco mais de R$10 mil de dividendos e esse patrimônio. Agora, levando em consideração a segunda opção de não investir, se no caso eu não tivesse aí investido os dividendos, eu teria, né, um total de dividendos recebido de pouco mais de R$9 mil. O aporte ele continuaria o mesmo, né, que foram R$30 mil investidos, né, um aporte. Em relação a cotas, né, o valor da cota ficaria no caso aí de R$34.975,19. E no caso eu teria deixado de ganhar aí R$1.000, 167, né? No caso um valor bem interessante, não tão alto assim, mas um valor que com certeza faria muita diferença. Agora mostrando um gráfico como ficaria. Aqui nesse gráfico vocês podem perceber a diferença, né, absurda em relação a reinvestir os dividendos e não reinvestir os dividendos. Ou seja, reinvestir os dividendos ao longo do tempo, sem dúvida, é a melhor opção. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram do vídeo, já se inscreve no canal, deixa o seu like aí. Sem dúvida isso vai estar me ajudando, né, me incentivando a continuar esse trabalho. Agradeço a todos pela atenção e até o próximo vídeo.